Olá, nós estamos chegando para começarmos a nossa live com a doutora Tatiana. Vamos buscá-la, vamos ver como é que está a doutora Tatiana, para que a gente possa estar começando a procurá-la. Doutora Tatiana deve já estar chegando. Doutora Tatiana, vamos fazer aqui, chegando. Já encaminhamos o convite para que ela possa estar chegando até a tela e possamos estar começando o nosso bate-papo sobre a depressão. Pois bem, doutora Tatiana, estamos aguardando. Aqui já estamos algumas pessoas chegando. Vamos novamente buscar a doutora Tatiana. Doutora Tatiana, onde está a senhora? Doutora Tatiana, convite já encaminhado, vamos trazê-la. Pois bem, doutora Tatiana, já estamos aguardando a senhora. Vamos buscá-la novamente. Ok, doutora Tatiana, é só a sua câmera, pode ver. Ok, doutora Tatiana, que coisa boa, que prazer poder recebê-la aqui. Olá! Seja bem-vinda para esse nosso bate-papo aqui. Estamos falando diretamente da Louisiana, no seu relógio aí deve ser exatamente agora. Aqui são 5h58 da tarde, e aí certamente 7h58, não é isso? Nós estamos com um fuso horário de Correto, 2 horas. Doutora Tatiana, a gente está verdade. falando de Valadares, Minas Gerais, Brasil, e eu estou aqui na Louisiana, Estados Unidos. Doutora Tatiana, nós vamos abrir um pouquinho para a gente poder, para que a senhora possa fazer a sua saudação inicial. Nós vamos começar exatamente às 8 horas, em atenção às pessoas que já chegaram, mas, por favor, fique à vontade para fazer a sua saudação às pessoas que já estão aí, para que depois eu possa apresentar o seu currículo. Por favor. Tá. Primeiramente, eu quero desejar a todos boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês e uma alegria enorme em dividir isso com você, meu querido, carinhoso tio Altair. Para muitos, doutor Altair, mas para mim é o tio Altair. Esse tio Ok. do coração que a vida nos deu de presente, né? Então, eu queria Obrigado agradecer pelo a carinho. todos que estão chegando para esse momento aí de conhecimento, de aprendizado, né? E espero que a nossa noite seja uma noite bem proveitosa, né? Eu acredito porque nós vamos andar por um caminho muito sinuoso, um caminho muitas das vezes escuro, chamado depressão. É uma estrada que pode ter algumas retas, na maioria das vezes tem muitas curvas, muitas sinuosidades, né? Altos e baixos, na maioria das vezes sem iluminação, fazendo com que as pessoas possam caminhar no escuro. E é uma patologia desconhecida, muito comentada pelas pessoas, mas de uma certa forma bem desconhecida, estigmatizada até, né? Por que não dizer estigmatizada? Nós então chegamos aí às 6 horas em ponto, 8 horas no seu relógio aí, são exatamente 8 horas? Pois Correto. bem, meus queridos, nós, em atenção, em respeito, eu sempre digo para as pessoas que chegam cedo na nossa live, nós vamos então começar a apresentar a doutora Tatiana. A doutora Tatiana Amaral Nunes, ela possui graduação em psicologia pela Universidade Vale do Rio Doce, depois fez mestrado em psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo, posteriormente fez o doutorado em psicologia lá na nossa Universidade Federal do Espírito Santo, local onde eu formei, tenho um grande carinho lá pela UFS, formei lá em 77, já faz um bom tempo, eu joguei pedra no último dinossauro que passou lá na Avenida do Beira-Mar. Pois Não, não bem, é tanto assim.
tem especialização em psicoterapia cognitiva, comportamental de crianças e adolescentes e tem uma experiência magnífica na área de docência em psicologia e trabalha como psicóloga clínica desde o ano 2005, 2006. Enfim, já tem uma bagagem e nós então vamos passear um pouco, caminhar por essa estrada sinuosa chamada depressão e relativamente escura, né? A gente sabe, doutora Tatiana, que para as pessoas, grande parte do nosso público é cristão, e o Brasil e aqui nos Estados Unidos também é uma comunidade cristã, vivemos em países cristãos. E muitas das vezes há um certo desconforto, um certo preconceito sobre a questão da depressão, mas a gente sabe que quando as pessoas que conhecem a Bíblia, existem, né, lá no Salmo 42, versículo 5, uma citação muito interessante. Eu queria que a senhora pudesse começar aí, para que as pessoas pudessem ficar à vontade, exatamente dentro desse conceito aí, para que a gente pudesse ter essa liberdade de navegar, né, para quem é cristão, em todos os seus níveis, para também aquele que não se coloca como cristão, mas que a gente busca também trabalhar com o livro da lei. Ciência e fé não podem estar distantes. Por favor. Então, lá no Salmo 42, 5, diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus, né? Então, assim, esse primeiro ponto que o senhor está apresentando, ele é muito oportuno, né? Eu sou cristã, o senhor também é cristão, e acredito que grande parte dos nossos convidados, eles têm essa experiência também com a religião cristã, né? Então, isso é muito importante pontuar, porque algumas pessoas aprenderam, né, e ensinam que depressão é pecado, né? E a gente precisa entender que depressão não é pecado. Depressão é uma doença multifatorial, né? Ela tem causas tanto psicológicas quanto causas biológicas, né? Atuando aí na definição desse problema de saúde. Interessante, né? É que você colocou num ponto muito legal, eu digo muito oportuno, porque em algumas famílias, às vezes, as pessoas rotulam a depressão com outras palavras, muitas vezes frescura, etc, etc. Existem algumas outras palavras pejorativas com as quais as pessoas colocam o que não é depressão. De que forma você tem ouvido essas palavras pejorativas em relação à depressão? Por exemplo, né? Às vezes as pessoas comumente falam que depressão é frescura, né? Depressão é pecado, depressão é passageira, é uma preguiça, é algo controlável, é um indício de fraqueza, e não é. Depressão é uma doença. Inclusive, muitos estudiosos, né, da área científica, de uma maneira geral, já consideram a depressão como o grande mal do século. Né? Talvez se ela não fosse tão negligenciada por essas palavras que não descrevem, né? Pelo contrário, só julga, né, uma pessoa que está acometida por esse mal, talvez ela não teria essa posição tão significativa na atualidade, né? E quando a gente recorre à Bíblia, né, o que a gente vê? A gente observa que é um fenômeno igual a formação do tio Altair, né? Jurássico. Brincadeira, desculpa, claro. Né? Quando você fala isso, você me lembra uma coisa que essa questão... aqui a gente tem vivido essa realidade aqui nos Estados Unidos, o nível de depressão aumentando bastante, e por ser, eu também concordo com você, que ela é uma doença negligenciada. E como muitas outras patologias têm sido negligenciadas, às vezes dá-se muita ênfase à patologia A, B, né? Enfim, a depressão não se leva em consideração. Às vezes, hoje se comenta muito da Covid, depois de passar algum tempo atrás a AIDS, enfim, tem algumas doenças em que a mídia discute muito e discute-se pouquíssimo a questão da depressão. Como é que você veria quando as pessoas falam, mas fulano está com tristeza e tal? Como é essa diferença de depressão e tristeza? Como é que é feito isso? Como é que você consegue avaliar isso? Então, isso é algo muito importante de diferenciar.
né? Porque a depressão, ela não é passageira. Já a tristeza, ela é algo passageiro, né? Inclusive, a tristeza, ela é um sentimento, ela é uma emoção básica, né? Todos nós temos tristeza, tristeza faz parte da vida, e é esperado que em algum momento da nossa vida nós tenhamos esse sentimento de tristeza, né? E aí o que acontece? A tristeza, né, a gente tem a mania errada de classificar emoções como certas ou erradas, né? Mas como é que eu classifico algo que é certo ou errado que eu estou sentindo? Né? Então, não existe isso. Então, ou dá uma conotação como positivo ou negativo. Entendi. Então, uma coisa que ajuda muito é entender que emoção não é certa e nem errada. Ela é agradável de sentir ou desagradável de sentir. Perfeito. A tristeza, por gerar esse desconforto, ela também é uma emoção negligenciada nas nossas comunidades. Porque há uma cobrança de que a gente sempre tem que estar feliz, estarmos felizes, alegres. Né? Interessante. Algumas famílias falam assim, olha, mas a fulana, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, a irmã, não se preocupe não, que isso aí o tempo vai curar essa tristeza. Essa questão da relação, por exemplo, depressão e tempo, existe alguma coisa que você possa dizer para as pessoas nessa questão, o tempo, depressão, realmente isso é um fato? Sim. A gente tem que ter um certo cuidado. Pois não. Não, tem que ter um cuidado. Por quê? Como eu estava falando, como a tristeza é uma emoção, qual que é uma das principais características das nossas emoções? Elas são passageiras. Nenhuma emoção, seja ela agradável ou desagradável de sentir, ela dura a vida toda, né? Ela não persiste. Então, uma diferença é essa. Com o tempo, a tristeza passa. Com o tempo, a depressão piora. Então, isso é até um fator que me ajuda a perceber que aquilo não é só algo que está sendo sentido na dimensão da emoção, né? Então, quando aquele estado, né, de apatia, melancolia, né, de tristeza, de desmotivação dura por muito tempo, isso já é um sinalizador de que há um processo de adoecimento aí nessa área. Interessante, como você falou, e a gente concordou que a depressão é uma doença negligenciada, teria como você dizer para a gente o que realmente é depressão? É uma doença e como é que você classificaria isso? É um transtorno? Tenta, para as pessoas que estão assistindo, entenderem como que a psicologia e certamente a psiquiatria também, mas vocês da psicologia conseguem avaliar e definir essa questão da depressão. Então tá, primeira coisa que a gente precisa saber é que a depressão, ela é uma doença. E é uma doença com causas multifatoriais, né? Ela é uma doença classificada pela Associação, né, de Psiquiatria, né, americana, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Código das Doenças Internacionais, ou seja, os órgãos competentes que vão dizer o que é doença e o que não é, o que eles vão nos ensinar? Que a depressão, ela é um transtorno do humor, né? Então, ou seja, ela é um transtorno de humor. E dela nascem várias outras doenças, né? A depressão, ela tem causas multifatoriais. Ela não é só psicológica, né? Ela pode ser biológica também, tá? Inclusive, eu posso ter uma condição genética, né, que favoreça um quadro depressivo, né? Depois eu acho que a gente pode até melhorar esse entendimento aí. Por quê? Eu estou falando de um sistema nervoso, né, que ele funciona de uma maneira muito complexa, né? Então, assim, eu tenho no meu cérebro, no meu sistema, hormônios que são responsáveis pelo meu prazer, pelo meu ânimo, pelo meu estado motivacional,
né? Então, se eu tenho um prejuízo, uma deficiência, né, um adoecimento nessa questão hormonal, química, cerebral, né? Então, eu já vejo aí que isso vai favorecer mais esse processo de adoecimento, né? Pode comprometer mais a vida de uma pessoa. Existe uma certa dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem a questão da depressão. A depressão só dá no adulto ou no adolescente. A depressão pode ocorrer em qualquer ciclo da vida, doutora? Então, a depressão ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, desde a infância e até a velhice, né? Justamente por ter causas tanto psicológicas quanto biológicas, né? Então, crianças podem ter depressão, adolescentes, jovens, adultos e idosos podem sim ser acometidos pela depressão. E tem um dado muito importante que a gente precisa ressaltar, é que a depressão ela é tão séria, tão complexa, que ela mata. A depressão é uma doença que mata. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15% das pessoas que estão acometidas pela depressão, elas cometem suicídio. Então, o suicídio ele tem uma relação muito íntima com esse tipo de adoecimento. Então, uma pessoa deprimida, ela é uma pessoa que tem mais vulnerabilidades para esse tipo de problema, né? Então, é como se um problema fosse chamando vários outros problemas. Por isso que nós precisamos estar bem atentos sobre isso. Precisamos conversar sobre isso nas nossas igrejas, nas escolas, nas nossas famílias. As pessoas emitem sinais de que existe um processo depressivo com elas e a gente precisa estar, como você colocou, atento para isso. Interessante e que o que realmente causa a depressão? Esses fatores que realmente levam à depressão, doutora? Então, do ponto de vista biológico, né, eu posso ter aí a hereditariedade interferindo na causa dessa depressão, né, e um desequilíbrio hormonal, que é um exemplo muito simples, quando uma mulher, ela passa pelo parto. Sim. Né, e principalmente se esse parto for uma cesariana. Né? Não é à toa que o parto normal chama normal. Né? Um parto cesariano, por exemplo, essa mulher ela está sujeita a um desequilíbrio hormonal muito significativo. Né? E muito provável de desenvolver um processo depressivo devido a essa condição. Né? A depressão também ela tem causas psicológicas, né? Como, por exemplo, perdas mal elaboradas, medo de perder algo, frustrações, desapontamentos, desafios que são difíceis de superar, falta de resiliência. Então, ou seja, essas dificuldades do dia a dia da vida, né, uma vez acumuladas, né, elas podem serem indicadas como causa de depressão. Né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, porque a minha mãe, minha avó lá na roça nunca teve depressão. Né? Eu nunca tive tempo de ter depressão. Né? Verdade. Eu acho que a gente nunca teve tempo de aceitar que poderíamos estar adoecidos por esse motivo. Nessa citação que você falou, certamente a depressão ela se apresenta, como toda doença, com sintomas. Existem alguns sintomas que a doutora poderia dizer para a gente, são sintomas característicos, sintomas típicos de uma depressão? Tem sim, né? A principal característica é o humor deprimido, né? Que eu vou nomear aí como tristeza em excesso. Né? O que é o humor deprimido? É o meu estado de ânimo, né? O meu estado motivacional. Eu não tenho motivação para fazer nada. Nada me afeta, nada me dá prazer. Então, essa é uma grande característica, né? Outras características que nós podemos listar é a perda de interesse, prazer e energia, né? Que fica bem reduzida e acaba gerando
fatigabilidade aumentada e uma atividade diminuída, né, da sua rotina, dos seus afazeres, né? Você se sentir cansado após ter feito esforços considerados como leve, né? Sim. A concentração, por exemplo, e a atenção, as pessoas têm reduzido, a gente poderia considerar como outros sintomas da depressão? Sim, né? Então, esses 3 que eu citei primeiro, eles são considerados como sintomas típicos, né? Perfeito. Agora, tem outros sintomas também, como, por exemplo, a concentração e atenção reduzida, a autoestima e a autoconfiança também tem uma queda. A pessoa depressiva, ela tem muita ideia de culpa e inutilidade, né? Então, ela se culpa por tudo, ela tem uma autocrítica muito pesada consigo próprio, né? Visões desoladas e pessimistas do futuro, ela não consegue ter esperança, né? Inclusive, depois a gente pode falar disso aí para os psicólogos que estão online, né? Perfeito, ideias e autos lesivos ou suicídio, tentativa de suicídio, ideação suicida, que nós vamos chamar aí da pessoa que pensa, sono perturbado, apetite diminuído, libido diminuído, né? Que é o desejo sexual, o interesse sexual. Os sintomas que se caracterizam dessa forma, e eu aprendi durante o período quando eu saí da universidade, eu fui fazer residência no Rio, lá eu fiz na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de conviver com o judeu alemão, o professor Abraham Weissman, e eu tive, nessa época, contato com a medicina psicossomática. Na universidade, na minha época, em 77, que eu formei, não se discutia essa questão da chamada medicina psicossomática, e atualmente, graças a Deus, já tem se dado uma devida atenção. Existem, no caso da depressão, alguns sintomas que são somatizados, que a gente poderia prestar devida atenção a esses sintomas? Sim, por exemplo, quando eu perco o interesse, né, ou prazer nas atividades que normalmente me eram agradáveis, né? Falta de reatividade emocional a ambientes e eventos normalmente prazerosos, né? Então, por exemplo, seu cantor preferido está na cidade, você chega e comenta isso, a pessoa comenta, né? E não tem reação nenhuma. Né? Você faz o prato preferido, você compra um presente, né? Você fala que o mundo está acabando, né? Tanto faz, tanto fez. Né? Então, essa falta de reatividade. Uma coisa interessante de pontuar é acordar pela manhã 2 ou mais horas antes do horário habitual. Então, um sintoma somático é que a depressão ela é pior pela manhã. Né? E isso é uma coisa complicada, porque o que a gente tem que fazer quando a gente acorda? Levantar da cama e ir trabalhar. Né? A maioria das pessoas, né? Nem todo mundo está com a vida feita igual o doutor Altair, né? Está aposentado, desfrutando desse momento aí, né? Me fala uma coisa, quais os tipos, por exemplo, que a senhora poderia dizer para a gente de depressão? A gente percebe que, eu me lembro quando a gente desenvolveu a gastroenterologia durante 40 anos aí em Valadares, né? Com um carinho muito grande por essa cidade, amo essa cidade, grandes amigos aí, clientes, amigos, e aqui, graças a Deus, também estou ampliando o meu hall de amigos aqui na Louisiana, onde moro hoje, e eu via em hospital algumas manifestações, às vezes no consultório de depressão, na minha área, a gastroenterologia, eu via que muitas manifestações clínicas também, tinha uma certa ligação, e aí seria aquela questão da somatização que você falou, mas eu queria que você dissesse para mim alguns tipos de depressão para que a gente pudesse caracterizar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, nós temos a depressão única, né? Ou episódio depressivo único, né? É quando nós somos acometidos pela primeira vez por essa doença, tá? Eu nunca tive isso, nunca tratei isso, então o médico ou o psicólogo vai falar que você está com depressão, tá? Se você tem esse adoecimento por uma segunda ou mais vezes, nós já vamos falar de transtorno depressivo recorrente.
que significa que não é a primeira vez que você está lidando com isso, né? Então, essas são as depressões, são os tipos mais comuns, né? Então, a gente teria outros tipos também, como, por exemplo, uma depressão devido a uma condição médica geral, né? Eu tenho Sim. outros adoecimentos e, como consequência desses outros adoecimentos, talvez até pela medicação que eu tomo, né? Sim, eu posso também ter um problema no meu humor, né? E me sentir deprimido, né? Induzido por substâncias, né? Substâncias químicas, como álcool, drogas, né, dependendo da quantidade, da exposição a esse tipo de substância. Depressão pós-parto, que eu já falei, é muito comum, né, principalmente em mulheres depois dos 30 anos. Sim. Né, porque espera que a idade reprodutiva ela aconteça, né, num período mais anterior, né, onde a mulher está no auge da sua capacidade reprodutiva. E por que é interessante pontuar sobre isso? Hoje, as mulheres elas têm se tornado mães mais tarde, né? Elas têm se tornado mãe após os 30 anos. Né? Onde essa capacidade reprodutiva do ponto de vista biológico e hormonal não está a todo vapor. Né? Então, provavelmente, mamães depois do 30, principalmente depois do 40, que tem sido muito comum, né? Elas têm mais chances de terem depressão pós-parto. Então, a comunidade tem que estar atenta, a família, né, a isso aí. Por quê? Quando um filho chega numa família, é um momento muito esperado, de muita expectativa, né? E aí chega uma criança linda, maravilhosa, cheia de saúde, a mamãe tá bem, tá todo mundo lá bem, paparicando aquela mãe, aquela criança, e ninguém entende por que ela fica esquisita, né? Na verdade, ela tá deprimida, né? Interessante é que você falou... Desculpa, porque quando você fala... Eu estava verificando que, na maneira como você está falando, me deu a impressão, e certamente as pessoas que estão nos assistindo, que existem níveis variáveis de depressão. Como é que você classificaria esses níveis de depressão na pessoa em relação à intensidade? Como é que você tem visto isso no seu consultório? Ah, tá. Antes de responder, só falar da menopausa, tá, mulher? Perfeito, claro, perfeito. Só pincelar que a menopausa também é um período, né, que pode se associar a uma depressão, justamente porque é uma questão hormonal, né? Então, vamos lá. Níveis de depressão. Nós temos 4 níveis de depressão. Depressão leve, depressão moderada, depressão grave e depressão grave com características psicóticas, né? Então, o que vai ser determinante para eu definir o nível de depressão daquele paciente, né? Vai ser a quantidade de sintomas que aquela pessoa está emitindo ou está eliciando, está sentindo, né? E esses sintomas, independente do nível de depressão, eles têm que estar presentes por, no mínimo, 2 semanas, né? Antes de 2 semanas, não há como determinar se é depressão ou não. Por quê? Pode ser tristeza. Né? E um outro critério para definir esse nível de depressão vai ser avaliar com qual dificuldade esses pacientes realizam as suas atividades em 3 dimensões. Atividades sociais, atividades laborais e atividades domésticas, né? Então, quando eu tenho uma quantidade maior de sintomas e tenho uma dificuldade nessas 3 dimensões, né, eu tenho um nível muito grave de depressão, né? Então, quanto menor a quantidade de sintomas, né, e o quanto que isso afeta a vida nessas dimensões, é o que vai ser o determinante. Critério de classificação.
Aí Por você exemplo, consegue... eu tenho um paciente, né, que ele emite muitos sintomas, né, Sim, mas ele consegue trabalhar bem. Trabalhar bem, ele consegue fazer atividade laboral bem. O social e o doméstico dele, zero, zero, né? né? Interessante. Zero. Então, pela quantidade de sintomas e é um episódio grave, né? Sem Porque de dúvida. uma lista de 3, ele está com 2 Com dois. comprometidos. Eu agora eu vou caminhar um pouquinho à frente, já que nós tem várias perguntas aqui, e eu sei que o nosso tempo urge, né? Parece que a hora passa rápida. Eu vou já para o tratamento, porque eu queria que você, como né, psicóloga com essa formação, em mestrado, doutorado, na questão do tratamento, em relação à psicoterapia, o que você diria para a gente dos elementos que a gente pode hoje usar, ou pelo menos participar do tratamento da depressão? Então, por ela ser uma doença com causas multifatoriais, eu vou precisar de um tratamento também com vários recursos. Então, eu não vou poder contar apenas com um recurso, né? Então, por exemplo, se eu tenho um processo depressivo muito grave, né? Eu vou precisar de, além de fazer psicoterapia, que é o tratamento mais comum, mais conhecido, me submeter a uma avaliação psiquiátrica. E aí é válido pontuar que o médico psiquiatra é o médico mais preparado para lidar com esse tipo de doença. E a gente tem muito preconceito, né? O psicólogo, Sim. quando fala que precisa que o paciente vá ao psiquiatra, ele já fica todo apreensivo, já fica com medo, acha que a gente está determinando que há um processo de loucura aí, ou de adoecimento muito grave. Não. Né? Para que um tratamento de depressão seja eficaz, quanto mais profissionais da saúde envolvidos nesse tratamento, maiores serão as chances de sucesso em lidar com essa depressão. Né? Lembra que eu falei que a depressão ela pode ser psicológica ou biológica, ou pode ser psicológica e biológica? Perfeito. Então, pensa eu com um paciente no consultório com uma depressão que é psicológica e com causas psicológicas e biológicas. Eu vou tratar ele pro resto da vida e nunca vou obter um bom resultado, porque eu preciso de uma intervenção, de uma análise, de uma avaliação nas questões hormonais daquele paciente, no biológico daquele paciente. Por isso que o psiquiátrica é super importante. E aí, quando o psiquiatra verifica a necessidade de fazer uma intervenção, ele geralmente vai fazer essa intervenção prescrevendo medicação. Né? E a gente precisa tomar essa medicação. E há muito preconceito também contra o remédio. Eu vou ficar dependente do remédio, né? Eu nunca vou me libertar desse remédio, né? Eu gosto de ensinar e pensar que o remédio, ele não é para atrapalhar, ele é para ajudar a resolver o problema. E uma vez prescrito por um profissional da saúde competente e tomado de forma correta, né? E esse medicamento associado a outros recursos, como por exemplo a psicoterapia, né? Você tende, né, a fazer um tratamento menor desse remédio. Né? Então, o que acontece? Às vezes a gente procura o médico quando essa depressão ela está lá no estado grave. Né? Ela já comprometeu todo o funcionamento. Situação deplorável, às vezes, chega na mão do psiquiatra e tem muita coisa para fazer. Outra coisa que é interessante pensar, que um tratamento de depressão com medicamento, ele não dura menos de 6 meses. Né? Ele é a partir de 6 meses a 1 ano ou 2 anos. Né? Então, há todo um processo de intervir sobre esse organismo, né, com química,
E depois o médico também, ele vai retirar de uma forma gradual e processual essa química do seu organismo também. E o que a gente observa e fica aqui de um alerta? É que as pessoas começam a tomar o remédio, se sente bem, porque o remédio, num prazo de 15 a 20 dias, ele começa a produzir efeitos, né, na sua química, nos seus hormônios, aí eu acho que eu já estou bem. Aí eu vou e paro, parar, né? Parar com a medicação. Quero parar, não. Se quiser parar, não tem problema, não. O problema é quando ele tira o medicamento, né? Tem uma pergunta que apareceu aqui da senhora Janete Soares. Essa Janete Soares é uma senhora que mora no Espírito Santo, na região, lá em Muniz Freire, então nós estamos lá no interior do Espírito Santo. A senhora Janete Soares pergunta, doutora, e quando a pessoa se recusa, é depressiva e se recusa a buscar o tratamento, que recomendação a senhora faria para a família? Então, eu gosto de pensar que quem está doente não está em condições de pensar e tomar decisões assertivas, decisões que ajudam. Então, eu sugiro para Janete, né? Janete Soares, é. Isso. Então, Janete, eu gosto de orientar que a família insista com esse, né, membro até que ele vá ao tratamento, né? Então, essa pessoa, ela está incapaz de pensar de forma racional sobre a sua saúde. E aí o papel da família é muito importante, né? E aí o que a família faz? A família acha que aquela pessoa está com capacidade racional 100% e diante das primeiras recusas, a família larga de mão. Né? Mas só que isso só piora. Aí eu paro para perguntar a você uma coisa, como é que funciona a mente de quem tem depressão? Então, a mente, né, a pessoa com depressão, ela tende a pensar de uma forma muito pessimista a respeito da vida, de uma forma muito negativa. É uma pessoa que não tem esperança, ela não acredita, né, que nada vai funcionar, que nada vai resolver, né? E isso não é a pessoa. É o adoecimento depressivo daquela pessoa. Por isso, a importância, né, de insistirmos com o tratamento, de levarmos, né, principalmente se forem menores de idade. Né? Aí é uma questão de não negligenciar e providenciar o que precisa ser feito. Né? Eu imagino que seja muito difícil lidar com situações quando elas chegam neste ponto. Né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que a melhor chance de um paciente depressivo é uma pessoa que consegue percebê-la, né? E insistir com ela para que ela faça um tratamento. E você falando isso aí me lembra uma coisa que são chamados eventos que acontecem no dia a dia na vida das pessoas. Então tem eventos A, evento B, evento C. Esses eventos geram para essa pessoa determinados pensamentos. Como é que é essa cadeia? Descreve isso para a gente, por exemplo, evento, pensamento. Como é que é esse ciclo dentro do funcionamento biológico e fisiológico das pessoas? Então, segundo a terapia cognitiva comportamental, eu penso, eu sinto e eu faço. Né? Então, se eu penso que eu sou inútil, que eu não sirvo para nada, que a minha vida é um fracasso, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir triste. Né? E qual que vai ser a minha atitude diante desse pensamento e dessa emoção? Provavelmente será coerente com essa forma de sentir e pensar. Então, eu não vou fazer nada, eu não vou ter ânimo para nada, né? Eu não vou querer experimentar coisas novas, não vou querer, inclusive, acreditar, né, no futuro com mais esperança. Interessante que você falou esse aspecto. Tenta para as pessoas entenderem melhor para a gente. Coloque para a gente uma situação, um pensamento, emoção e comportamento. Tenta descrever para a gente essas divisões para as pessoas entenderem melhor. Então tá, a gente pode trabalhar com o seguinte, aí eu vou precisar recorrer minha colinha aqui. Então vamos lá. Pensa que você está na rua resolvendo alguma coisa e você passa por um amigo e ele não te cumprimenta. Essa é a situação.
né? Nós desenvolvemos a nossa forma de pensar, né, sobre qualquer coisa a partir de uma situação que é importante para nós, a partir de um evento, né? Então, a situação é essa, né? Eu posso pensar várias coisas a respeito disso. Eu posso pensar que esse amigo não gosta de mim, né? Eu posso pensar que ele não tinha o direito de me ignorar. Eu posso pensar também que ele estava com raiva de mim, por isso que ele não me cumprimentou. Ou eu posso simplesmente pensar que ele não deve ter me visto, né? Se a gente analisar direitinho, para cada um desse tipo de pensamento que eu falei aqui, ele vai provocar um tipo de emoção e um tipo de comportamento, né? Se eu penso que ele não gosta de mim, eu posso me sentir triste e começar a chorar diante disso. Ah, ele não gosta de mim, ele não gosta de mim, tá? Se eu penso que ele não tinha o direito de me ignorar, eu vou sentir raiva e posso, como comportamento, nunca mais querer falar com esse amigo, né? Agora, se eu penso assim, será que ele estava com raiva de mim? O que eu fiz para ele não ter me cumprimentado, né? Eu posso sentir uma ansiedade muito grande e começar a ligar desesperadamente para esse amigo para saber o que aconteceu, né? Agora, se eu procurar estabelecer um entendimento mais racional da situação, do tipo, ele simplesmente não me viu. Acontece, né? Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra, né? E esse exemplo é tão interessante, né? Porque eu desconheço uma pessoa que não tenha apresentado essa queixa um dia na sua vida, né? E às vezes a gente se queixa tanto, fulano não me viu, até que um dia a gente passa por isso. A gente passa por uma pessoa e não vê essa pessoa, né? Isso acontece, né? E pode ser simplesmente o fato dela não ter te visto, né? Então, se você pensa de uma forma mais racional, né, você vai sentir uma emoção neutra e vai ter uma atitude neutra, que não vai gerar em você desconfortos, perturbações, né, coisas que serão difíceis de gerenciar, né? Então, é por isso que os cognitivos comportamentais, né, eles falam que o pensamento, ele tem uma ligação muito forte com o que eu sinto e com o que eu faço. Então, para a gente mudar o comportamento e a emoção, a gente muda a forma de pensar, né? É claro que parece que é simples, mas não é simples. Por quê? Esses pensamentos, eles estão relacionados com as nossas crenças, né, que foram construídas ao longo das nossas vidas, né? E aí, essa é a perspectiva cognitiva comportamental. Numa outra oportunidade, né, já vou me convidar, a gente poderia falar desse mesmo tema sobre a perspectiva apenas comportamental, da análise do comportamento, que é muito interessante também, tá? Eu queria... Como a gente tem um público, né, aí, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, né, nós temos comunidades cristãs, religiosas, a gente participa, você participa, e o nosso público também, o Brasil é um país cristão. O cristão deprimido, isso é possível? É uma pergunta que... Lógico que é possível, sabe por quê? Que o cristão, ele não é de outro, né? Ele não é de outro mundo. Ele não é um humano com um aparato biológico mais especial só porque ele é cristão, né? Ele é humano, há uma biologia que se desenvolveu, que se desenvolve, que funciona, né? Então, depressão só acontece com quem é humano, né? E principalmente cristãos, tá? É possível, sim, né, entrar em depressão tendo ou não conhecimento de Deus, acreditando ou não nesse Deus, né? E isso, né, eu queria dizer que estar deprimido não é um indicador da sua fé em Deus ou em Cristo. Muito interessante, né? Muito interessante isso. A depressão, ela não vai medir o quanto você anda com Deus ou não anda com Ele,
né? Muito legal isso. A depressão é uma doença, como um câncer, como uma doença cardíaca, né? Porém, ela é uma doença da subjetividade, né? Também, né? Ela permeia as nossas relações, as nossas histórias. Doutora, a gente tem alguns exemplos mesmo, até dentro do próprio livro da lei, de algumas pessoas que tiveram essa questão e que, na verdade, a gente precisa, nós cristãos, temos que atentar para alguns cristãos do passado que tiveram problemas que a gente hoje poderia caracterizar como depressão. A senhora poderia dizer para a gente quais foram esses exemplos que já ocorreram, que ocorreram e que estão contidos dentro do livro da lei? Sim, então, inclusive há pensadores, né, dentro do mundo cristão que se recusam a acreditar que os grandes homens de Deus da Bíblia tiveram depressão, né? É complicado. Por exemplo, quando você pega a história de Jó, gente, né, aquilo dali é um caso de depressão e com toda a razão, né? Olha a quantidade de coisas que Jó perdeu, tanto na dimensão material quanto na dimensão familiar. Nós, quando perdemos um ente querido, é um momento muito difícil na nossa vida. Imagine Jó tendo perdido de uma só vez todos os seus filhos e todo o seu patrimônio. Isso não significa que ele era fraco, não, porque às vezes a gente tem a hipocrisia, né? Coloco isso com muito respeito, né? Sem querer julgar vocês, de achar que nós somos materialistas. Não! Perder algo que é material é significativo também, principalmente se aquilo foi conquistado com muito trabalho, com muita dificuldade. Né? Então, nós não podemos invalidar isso. Né? Então, Jó passou por depressão. Né? Se você olhar os relatos bíblicos, ele vai falar de um espírito angustiado, onde ele sentia amargura na alma. Né? E olha só, vou até ler o versículo aqui que fala o seguinte, ó, na angústia do meu espírito, na amargura da minha alma, de modo que eu escolheria antes a estrangulação e a morte do que estes meus ossos. Aí a gente percebe até um exemplo de ideação suicida. Com certeza, com certeza. Ele estava vulnerável. Se tivesse um remedinho para ele tomar, teria ajudado muito ele passar por todo aquele processo, né? Paulo, gente. A vida de Paulo é uma vida incrível, né? Nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo. Mas não foi uma vida fácil depois que ele se entregou a Jesus. Ele teve muitos desafios na sua caminhada com Cristo. Ele foi açoitado, ele foi preso, né? Ele foi escravo, né? E aquilo foi difícil lidar, né? Ele tem um trecho da Bíblia que fala: a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, né? Por fora combates, temores por dentro. Né? Ele está falando do quê? Da tristeza da alma, da angústia, da depressão. Ele estava deprimido nesse momento, ele estava muito angustiado, realmente uma angústia, uma depressão muito intensa. Isso fica claro para a gente nessa fala dele, né? Sim, Daniel é outro exemplo. E olha que exemplo interessante. A Bíblia tem um versículo que fala: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Lembra que eu falei que tem que estar sentindo 2 semanas no mínimo? Aí, Daniel já era um caso de depressão leve, porque já tinha passado, né? Já não era mais passageiro, já estava persistindo, né? E olha só que interessante, a Bíblia fala que alimento desejável não comi. O que é isso? Apetite diminuindo. Né? Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. Né? Noemi é um caso muito interessante para ser citado também. Né? Noemi, ela perde o marido, perde os filhos, né? E ela fala o seguinte: não me chame de Noemi, me chama de Mara, porque a amargura me tem dado o Todo-Poderoso, né? E com toda a razão, né?
Então, a gente observa isso na Bíblia, né? Que esses exemplos que tanto nos ensinam e edificam a nossa vida cristã, eles vêm nos mostrar que qualquer homem está sujeito a esse tipo de adoecimento, né? E o que é mais interessante que hoje nós podemos contar com vários recursos, além do espiritual, né? Não porque eles são melhores ou menores, né? Porque o mundo evoluiu. Né? Então, hoje a gente tem remédio, tem terapia. Doutor, eu tenho. Parece que o tempo está voando. Nós temos 15 minutinhos ainda dentro. Eu tenho uma série de perguntas que chegaram para mim aqui no WhatsApp. Eu preciso atender as pessoas que estão. E eu quero já deixar aqui a nossa gratidão às pessoas que estão conosco. Mas eu preciso fazer algumas perguntas que foram colocadas para mim aqui no WhatsApp, nesses 15 minutinhos que nos restam aí. Ok. Aí uma pergunta que a senhora já respondeu, mas só reforçar a relação entre as crenças negativas que vamos construindo durante a vida e a depressão. A senhora já disse, mas dá uma reforçada um pouquinho nessas crenças, por favor. Então, isso me mantém no ciclo depressivo, né? Que é como se fosse uma espiral descendente, né? Eu vou cada vez mais para baixo, né? Então, para que eu possa ter um resultado melhor, né? Eu tenho que intervir sobre esse modo de pensar, né? Tenho que entender por que essas crenças foram construídas dessa maneira, né? E mostrar para ele que há novas possibilidades de pensar, né? Que ajudam. Nessa mesma pergunta, a senhora coloca para mim assim, como é que as crenças negativas vão se formando na pessoa? Existe alguma coisa que as pessoas percebem essa questão das chamadas crenças negativas? Então, eu acredito que a nossa história é responsável pela construção dessas crenças, seja elas negativas ou não, né? Então, talvez situações de muita perda, de desamparo, né? Relacionamentos, a afetividade com a qual essa pessoa foi criada, né? Foi dispensada a essa pessoa. Então, é uma série de fatores. Tem uma coisa que também me perguntaram, o que são pensamentos, um pensamento disfuncional, pensamentos disfuncionais, o que Então, é um pensamento que não é racional, né? E o que é um pensamento racional? É um pensamento, a grosso modo dizendo, é um pensamento lógico, né? É um pensamento que é baseado em fatos, né? E não naquilo que eu penso que possa ser. Né? Lembra do exemplo lá? Passei pelo meu amigo e ele não me viu. Né? Então, o pensamento racional, né, é pensar que ele não deve ter me visto. Né? Porque se ele é o seu amigo, com qual motivo ele não teria te cumprimentado? Né? Outra coisa, se ele é o seu amigo, será que não estava acontecendo algo? Né? A gente brinca aqui no consultório que ninguém tem bola de cristal. Verdade, né? Verdade. Então a gente tem que parar também de ficar pensando o que o outro estava pensando por ter feito o que fez. Né? Então foca na racionalidade, em você. Uma outra pergunta, a pessoa já nasce predisposta a ter depressão ou existe também a depressão reativa em decorrência de algum evento impactante ou traumático? Só para dar uma reforçada nessa pergunta. Sim, a gente pode nascer com a depressão, né, por uma questão hereditária, né, como, por exemplo, o transtorno bipolar do humor, muito famosinho também, ele é uma herança, né, infelizmente ele é uma herança, né, alguém na sua família já teve essa dificuldade, né, então, é claro também que não basta só ter a hereditariedade, a pessoa ela pode ter essa predisposição e nunca desenvolver um transtorno depressivo, né, por talvez ter sido criada num ambiente saudável, reforçador, né, que não foi negligenciada, né? Agora, ela é reativa, sim. A gente tem muitos acontecimentos que trazem impacto, como, por exemplo, perder um ente querido. É uma tristeza que não tem fim. Perder uma mãe. Ninguém está preparado para perder a mãe. A gente acha que elas vão durar a vida toda, né? Mas um dia elas vão embora, né? E é difícil lidar com aquilo.
né? Aquilo não fica só passageiro, né? Persiste por um bom tempo. A senhora colocou para a gente algumas questões ligadas à terapia comportamental, e uma pergunta que entrou para mim aqui no WhatsApp, a pessoa entendeu que parece que a senhora fala e segue, ou pelo menos teoricamente colocou para a gente uma abordagem cognitiva comportamental, chamada TCC. Qual, nesse caso, seria a estratégia mais usada pela TCC no tratamento da depressão? Então, na verdade, a TCC ela trabalha com pensamentos disfuncionais, né, visando transformar esses pensamentos de forma que eles sejam mais funcionais, ok? É claro que isso é um caminho longo, não é só funcionalizar aquilo que está disfuncional, né? Então, a gente vai utilizar de várias ferramentas, de vários recursos para tratar esse paciente com depressão, né? Por exemplo, a gente vai ajudar a fazer uma avaliação da rotina e ver o que nessa rotina contribui, né? Ou para essa depressão, mantém essa depressão. A gente vai trabalhar a autocrítica desse paciente. Geralmente, pacientes depressivos têm um nível de autocrítica muito severo, se cobram muito, se culpam muito, né? Então, a gente vai calibrar isso aí. A gente vai trabalhar com esse paciente gratidão, né? Será que a vida está tão ruim? Isso do ponto de vista psicológico, né? Será que essa vida é tão desesperançosa assim? É tão ruim a ponto de eu não reconhecer, identificar nada pelo qual eu sou grato? A gratidão, o reconhecimento, né, de motivos para que eu seja grato, ajuda muito nesse processo aí, né? Falar sobre esperança também ajuda. A pergunta que chega aqui agora em seguida, essa sua fala, é uma pergunta que... A depressão tem cura? Tem cura, desde que ela seja tratada, como grande parte das doenças, né? E é um trabalho muito árduo entre profissionais da saúde e paciente, né? Porque esse paciente, ele não é passivo a esse tratamento. Espera-se dele, né, que ele seja ativo também, né? Então, o remédio, eu gosto de falar que o remédio, ele ajuda a controlar e modificar questões hormonais, né? Mas atitudes, pensamentos, esse trabalho é seu, né? O remédio não vai mudar a sua forma de pensar ou de agir. Ele ajuda você a segurar a onda. A questão que chega exatamente dessa questão da cura, fala, cada caso é um caso. Mas, em média, quanto tempo um paciente depressivo fica em terapia? Então, dependendo da história dele, né? A gente pode ver aí a literatura indica, a literatura cognitiva comportamental, através dos seus protocolos de tratamento, ela vai indicar aí um período mínimo de 12 meses, né? Se esse paciente está aí na terapia semanal. Então, tem que lembrar que é um investimento, né? Não adianta ir no psicólogo só uma vez, né? É um trabalho, né, processual que demanda essa intervenção toda semana. Então, quanto mais esse paciente fizer, né, utilizar desses recursos, mais rápido será a sua recuperação. Agora, lembrando que cada caso é um caso. Com certeza. E nessa fala sua, uma outra questão que ainda está ligada, isso fala da terapêutica e dessa interação. Qual é a importância de uma boa interação entre o psicólogo e o psiquiatra no tratamento de um paciente de maneira geral? Como é que a senhora vê essa interação? É importante porque ambos podem ajustar melhor a análise do caso e intervir melhor sobre esse caso, né? Por exemplo, porque talvez uma possibilidade é que eu tenha mais acesso a informações do que o psiquiatra, né? E às vezes o paciente chega ao psiquiatra e não consegue relatar tudo que é necessário, né? Então essa interação se faz
necessária. Aqui na nossa cidade, a gente tem tido experiências bastante agradáveis. Os psiquiatras, cada vez mais, têm dado abertura para esse tipo de interação, né? Por quê? Qual que é o nosso objetivo em comum? Né? Um tratamento efetivo para esse paciente. Eu tenho um caso de depressão que ele foi tão grave, né, que eu cheguei a fazer o atendimento desse paciente. Se tratava de uma perda muito significativa e não era perda relacionada à morte, né? Sim, sim. E diante daquela situação grave que aquele paciente estava vivenciando e o histórico dele, eu e o psiquiatra, nós combinamos de fazer o atendimento juntos. Que ótimo, né? Maravilha. E foi uma experiência maravilhosa, psicólogo e psiquiatra intervindo sobre o mesmo caso, né? Poxa. Inclusive, vou até contar o nome do santo. Foi com a doutora Adriana. Chama ela para uma live também. Ok. Adriana, o Valadares, eu fico feliz porque vejo o governador Valadares, leste de Minas Gerais, hoje com nível de profissionais da sua qualidade, da Adriana, do doutor Francis. Enfim, eu tenho outros colegas aí que são maravilhosos em Valadares, que lidam com a saúde mental e com a doença mental, e isso gratifica a cidade e todo o leste de Minas Gerais. Nós estamos chegando aos 5 minutinhos finais da nossa live, passou rápido. Eu queria que a senhora pudesse levar uma palavra, digamos assim, para as pessoas que estão nos assistindo, que o mundo pode estar cor-de-rosa amanhã ou pode estar um pouco dark, né? Um pouco mais escuro, vai depender certamente daquilo que a pessoa está enxergando. O que a senhora diria para as pessoas que estão assistindo, para as famílias que têm algum familiar com depressão ou alguém que está nos assistindo que esteja vivenciando esse momento, o que a senhora diria para essas pessoas, por favor? Então, eu diria para essas pessoas que nós não podemos desistir da vida, né? Então, os familiares não têm que desistir dos seus queridos, né? Tem que ajudar mais, tem que insistir mais, né? Eu diria que há esperança. Enquanto há vida, há esperança para tudo, né? Enquanto houver uma vida, por mais crítico que seja o estado daquela pessoa, há esperança, né? Eu recentemente perdi a minha sogra para a Covid, né, logo ali no início dessa confusão, e o estado dela se agravou muito, né? Mas em momento algum nós deixamos de acreditar que aquilo poderia ser revertido. E uma coisa que nos ajudou muito naquele momento de dificuldade era acreditar que enquanto houvesse vida, haveria esperança. E a gente jamais poderia perder a esperança por um dia melhor. Né? Então, pensar assim me ajuda muito. Né? Com certeza. Depois que morre, nós não podemos fazer mais nada. Né? Então, é muito simples. Tem vida, tem esperança. Pode dar muito trabalho? Pode. Né? Mas eu acho que vale a pena, porque o ser humano, ele é incrível. Ele tem um potencial incrível. Né? Então, vamos lidar melhor com o adoecimento. Minha cara, doutora, tem uma outra questão aqui, mas eu não vou poder colocar porque o nosso tempo já está praticamente... É uma outra questão da senhora Janete Soares, ela deixou para a gente. Eu gostaria que a senhora anotasse, por favor, aí, para a senhora poder responder no WhatsApp para ela. Ela pergunta qual o tempo de intervalo de um ponto a outro para quem tem transtorno bipolar. É uma questão que eu queria que a senhora anotasse para pudesse responder para a senhora Janete Soares no WhatsApp dela, se a senhora precisar. Depois ela certamente vai... A senhora tem aí o seu Instagram, ela poderá, inclusive, conversar com a senhora. Perfeito? Janete, me faz a pergunta no Instagram, coloca no direct, que será um prazer, né? Isso, perfeito. Dar alguma direção. Lembrando que é um assunto muito complexo. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a você, né, Tatiana, você que, poxa vida, trouxe para a gente uma coisa maravilhosa, que é o conhecimento, o saber. A gente não pode dispensar esse saber, o conhecimento, com todos os aspectos que a gente vive, pós-pandemia ou não pós-pandemia, vivendo ou não vivendo. Cada família teve a sua disfunção, teve o seu problema de ordem emocional, a sua saúde ou doença mental. E a sua fala nessa tarde e noite foi extremamente importante para nós. Então, eu quero registrar
o meu agradecimento, a minha gratidão por você ter aceito o meu convite. E as pessoas que estão conosco assistindo também, o meu muito obrigado. Nós estaremos certamente voltando uma outra oportunidade com outro assunto, mas eu já vi que eu falei com alguém com um saber importante, com alguém que trouxe para a gente um conhecimento fabuloso. Fica aqui a minha gratidão. Eu que agradeço, né, esse tempo juntos, né, interagindo aí com coisas que são tão importantes para todos nós, né? Espero que seja a primeira de muitas, tá? Com certeza. Ficam todos, uma boa noite para todos, um grande abraço, Tati, um grande abraço a vocês que estão conosco, um grande beijo no coração, até breve, bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye.